Olá, começando mais um Carreira em Foco e o segundo episódio com o Ricardo Manuel, professor aqui da Faculdade de Direito Milton Campos. Foi meu professor, será, acredito, em mais algumas matérias até o final do curso. Provavelmente. E também um advogado. Seguiu essa carreira mais privada do que pública, mesmo tendo uma influência pública muito grande por causa dos pais, coisa que nós já abordamos no primeiro episódio, que a gente falou um pouquinho mais sobre as escolhas, sobre o Ricardo dentro do curso de Direito e também do curso de Filosofia. Então, para quem não assistiu, volta lá no primeiro episódio e assiste para conseguir entender tudo que a gente vai abordar aqui. Mas, Ricardo, obrigado por ter continuado aqui com a gente. Eu que agradeço, Coronel. Esse salamaleque de início, né? Mas, Ricardo, hoje você é professor de Direito da Faculdade Milton Campos, lecionando as matérias mais ligadas à filosofia, que é o seu segundo curso. O primeiro, que você terminou antes. Cronologicamente. E também leciona em alguma outra faculdade ou por enquanto só aqui? Não, atualmente eu estou aqui por opção. Entendi. Eu estou só aqui por opção. Ok. Eu já lecionei em outras faculdades, mas toma muito tempo, né? Exatamente. E também advoga. Sim. Ricardo, a gente falou um pouquinho no início da influência que os seus pais tiveram na escolha do direito. Uhum. Essa influência ela não continuou na hora de escolher a carreira a seguir? Em parte. Meu pai é professor. Ok. E a primeira graduação da minha mãe é em letras. Então, minha mãe atuou como professora. Então, uma parte da sua Sim. profissão hoje eles influenciaram Sem de dúvida. fato, que é o lado da docência. Aham. Mas o lado de ser advogado. Sim. Não, nesse caso não. Eles me ajudaram muito, assim, tive todo o apoio deles, mas não posso dizer que houve uma influência, né? Foi uma escolha pessoal. Sim. E eu acho que a coisa acabou se engrenando melhor depois que meu irmão se formou. Porque eu passei por uma sociedade, tive com grandes amigos, e eu deixei essa sociedade porque eu recebi um convite para trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ok. E não havia impedimento de advogar, para advogar. Só que eu não estava conseguindo, no escritório, que tinha um viés um pouco mais corporativo, eu diria, atingir as metas de captação, essas coisas que todo negócio tem que ter. Porque as pessoas esquecem que ter um escritório, ser dono de um Tem escritório, responsabilidades. além de responsabilidade, um escritório de advocacia é um negócio, né, É uma Ricardo? empresa. É uma empresa Sim, como ela tem que dar outra. lucro. Exatamente. Então, na ocasião, eu optei por sair da sociedade, aí foi tudo tranquilo, tudo muito bem negociado. A Levei os amizade meus continuou? clientes, inclusive, os dois foram meus padrinhos de casamento. Ok. Então não é aquela premissa de que manter um negócio com um amigo acaba com a amizade. De A forma sua não nenhuma, foi pelo encerrada. contrário. Saí com os meus clientes, assim, porque eu não estava, e não houve atritos para a saída da sociedade. Eu vi que eu não ia dar conta de levar o cargo que eu estava ocupando, que era um cargo que tinha muitas responsabilidades, e levar com seriedade o meu papel de sócio no escritório. Então eu falei, olha, gente, eu acho prudente, eu acho honesto eu me retirar. Então, assim, eu continuei com esses clientes que me oneravam um pouco, mas não muito. E aí eu tive que fazer uma opção nesse momento. Eu pedi licença da faculdade que eu lecionava. Fiquei um ano licenciado porque eu vi que ser advogado, ser diretor de relação com o sistema de justiça e, na ocasião, cursar um doutorado em São Paulo não ia rolar. Ok. Então, foi nesse momento que eu pedi licença da faculdade e passei um ano sem lecionar. Às vezes é necessário a gente entender que a gente não dá conta de abraçar o mundo, né, Ricardo? O ano foi 2018. A gente percebe hoje em dia essa crescente do eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir, eu tenho que ler um livro por semana, essa necessidade, Sim. essa obrigatoriedade. E às vezes não, às vezes você não dá conta de conciliar tudo e manter a sua saúde mental. Mas você disse que essa questão do escritório foi muito importante quando o seu irmão se formou. Uhum. Por quê? Olha, eu e meu irmão, a gente é muito diferente. Eu acho que a gente se complementa. Tanto que eu sempre brinco. Dá certo a sociedade com o seu irmão? Dá demais. A gente briga todos os dias. Invariavelmente. Mas isso a gente fazia antes. Porque irmão Exato. sempre briga. Não, mas tem irmãos. Eu acho que
tem relações menos conflituosas, mais harmoniosas. Não, a gente sempre brigou muito. Ok. E continuamos brigando e nos amamos. Somos amigos, mas brigamos muito. É a maravilha de ter um irmão, Exato. gente. Então, a coisa funcionou assim, porque o meu irmão ele é uma pessoa muito cativante. Embora ele seja desorganizado. Eu sou uma pessoa muito ortodoxa e muito menos carismática. Então, eu acho que isso ornou na nossa sociedade. E eu acho que engrenou, assim, porque quando eu fui convidado para ir para a prefeitura, eu fui convidado para instituir um órgão que não existia. Então, eu fui o primeiro diretor na Secretaria de Desenvolvimento Social naquela área. Uma vez que eu tinha feito o meu papel, eu criei as normativas, instituí o órgão, eu achei que eu não era mais necessário ali, porque eu tinha cumprido o meu papel, eu tinha fechado o meu ciclo, e eu achei que se eu ficasse ali mais, eu ia acabar me desgastando as pessoas que estavam próximas a mim. Eu optei por sair. Coincidiu que o meu irmão estava se formando, e a gente começou a trabalhar junto ali. E essa divisão de responsabilidades, um ser mais a organização, o jurídico, talvez, Sim. e o outro, o comercial, é muito importante. Acredito eu que seja fundamental que a gente conheça as nossas limitações Sem dúvida. e as nossas habilidades. Você mesmo disse, eu sou ortodoxo e muito menos carismático. Exato. Mas você tem outras vantagens que talvez seu irmão não tenha, Sim, que sem é a dúvida. parte da organização, é a parte de, às vezes, ter um conhecimento, um arcabouço jurídico maior para Pé no poder freio, peticionar. né? Por algumas coisas. Exatamente. Então, esse se conhecer é talvez a primeira parte do processo de escolha profissional, concorda? Ricardo, então a gente entrou um pouquinho na seara, na entrevista no outro episódio, a gente abordou questões mais pessoais, sobre o seu mestrado e sobre o curso de filosofia, que você foi muito influenciado pela questão dos grandes professores aqui da Milton Campos, a seguir essa carreira de professor. Hoje, ser professor da Milton Campos é uma realização? Ser professor na faculdade onde você estudou? Enorme. Assim, quando o Paulo Tadeu me entrevistou, assim, e logo em seguida o Thales Cata Preta me ligou para falar que tinha dado certo, assim, foi uma emoção que você não imagina. E às vezes, talvez vocês tenham sido contemporâneos, né? Você e o Paulo, ou não? Não, o Paulo foi meu professor. O Paulo já tinha sido seu professor? Foi. O Paulo, ele tem uma aparência jovial e eu tô um pouco mais acabado, né? Mas o Paulo, eu fui uma das primeiras turmas dele. Ok. Aliás, Paulo, você está devendo uma entrevista pra gente, por favor, viu? Excelente professor, muito gente boa e um excelente chefe. Ricardo, e abordando essa questão da docência, como que é para você conciliar a administração de um escritório, que conforme a gente falou, não deixa de ser um negócio, não deixa de ser uma empresa com a obrigação ou com pelo menos a pretensão de dar lucro, com todas as questões que envolvem lecionar. Porque as pessoas acreditam que ser professor é vir aqui, dar uma aula e ir embora. E não. Além do horário que você está na faculdade, tem todo o preparo do material que você vai passar para os alunos, a questão de elaboração de prova, correção de prova. Tem a parte burocrática e a parte de busca pelo conhecimento. Exato, conhecimento constante também. Sim. Como que é essa conciliação? Porque o que a gente mais vê, principalmente no mundo do direito, são profissionais que estão sempre conciliando 1001 funções. Uhum. É muita loucura? É. Não vou mentir, é muita loucura. Não é fácil. Tem momentos assim que você tem que renunciar a algumas coisas. Por exemplo, igual como eu disse, né, houve um momento que eu estava cursando doutorado na prefeitura, escritório, eu tive que me licenciar da faculdade. Então, assim, há momentos em que eu tenho que delegar funções, né? Eu tenho que delegar muitas coisas que eu faria com prazer para o meu irmão. Tenho que renunciar, por exemplo, a algumas oportunidades na academia. Então, há situações em que você tem que renunciar para que para que a loucura seja menor, não é? Então, igual quando você me perguntou, se eu não estou enganado no outro episódio, se eu leciono em uma outra instituição. Atualmente não,
por uma opção. Eu vi que eu não conseguiria ter uma vida saudável lecionando em 2 instituições e mantendo um escritório. Eu tenho colegas que conseguem, Sim. mas eu sei que eu não conseguiria. Mais uma vez a importância de saber as Sim. nossas limitações. Mas, Ricardo, voltando na carreira de advogado, a gente vai sempre ficar jogando de um Sim. lado para o outro. Porque, querendo ou não, são 2 coisas que fazem parte do profissional que você é. Qual para você foi o maior desafio dentro dessa questão de empreender? Ver que um escritório de advocacia, além da finalidade jurídica, ele tinha esses entraves de ser uma empresa, ou algum problema que você tenha passado, qual foi o maior desafio, aquela pedra no calcanhar? Ô, Cruvinel, eu acho que é compreender que as coisas levam tempo, né? Quase sempre a gente quer que as coisas deem um resultado rápido. Esse imediatismo é muito Sim. E a prejudicial. advocacia, ela não dá resultados imediatos. E eu acho que lidar com isso, assim, em alguns momentos é frustrante, sabe? Você ter momentos assim que você está com disposição para trabalhar e não tem cliente. Em outros momentos, você tem muito cliente, mas você não recebeu os honorários. Então você está trabalhando muito, mas você não está vendo dinheiro. Porque o processo ainda não finalizou. Exato. Em outros contextos, assim, as coisas estarem indo bem. Eu acho que como estão nesse momento. Mas as coisas levam tempo. Sabe, assim, e eu passei por 2 sociedades. Eu fui empregado, efetivamente, né, da minha primeira chefe, a Nara Hatz. Sim. Sensacional. Optei por sair, fui para uma sociedade com esses 2 amigos e depois com o meu irmão. As coisas levam tempo, né? E não é que sair de uma coisa para outra, eu tive que começar do zero, porque assim, eu tinha autonomia e liberdade em todos esses espaços, né? Para poder levar os meus clientes, para poder atender e etc. E depois sair com eles, caso eles quisessem, né? Mas foi o tempo. Assim, eu acho que o tempo, ele compreender que as coisas tomam tempo, muitas vezes é duro, mas eu acho que é necessário, né? Então, se me pergunta dos desafios, eu acho que o maior desafio foi entender que as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria que elas acontecessem. Eu acho que eu entrego o meu currículo aqui na faculdade, por exemplo, desde 2015. Fui contratado em 2022. Demorou 7 anos. Foram 7 anos. Mas aconteceu, né? Eu sempre tive vontade, por exemplo, de atuar no tribunal específico, ter uma advocacia voltada para tribunal. Sempre tive essa vontade. De 2022 para cá, isso tem acontecendo. Isso vem acontecendo. Depois de quantos anos de formado, Ricardo? Hoje eu estou com quase 12. Então, para a gente ver o tempo que demorou Sim. para as coisas irem fluindo, né? Ricardo. E ainda assim tropeçamos, tá? Faz parte. Ricardo, além da gente olhar para o passado, para essa história toda, vamos olhar um pouquinho para o futuro. Hoje, quais são os seus planos para o futuro profissional? Alguma ambição, algum projeto, alguma questão, ou então algum sonho que ainda falta realizar? Tem alguns, né? Eu acho que quem não pensa no futuro enfim, pode ir pro asilo ou pra cova, né? Mas Seu lado filosófico. sim. Então sim, eu tenho vontades, tenho ainda realizações na academia a serem feitas, tenho realizações na academia, tenho aspirações, né? Eu gostaria, por exemplo, em algum momento de defender uma tese de livre docência. Eu acho que só para explicar o que é isso a gente precisaria de um outro episódio. Ok. Tenho vontade de fazer um pós-doutorado. Tenho vontade de atuar como parecerista em casos especificamente de direito público. Tenho vontade de alçar ainda, se for o caso, né, tenho aspirações na política. Então, aspirações aos montes, né? Mas eu acho que algumas coisas é a vida que escolhe para você e não você que escolhe não pra você vida. que escolhe. Então, nesse momento, assim, eu tô deixando um pouco as coisas fluírem, sabe? Que também é muito importante. Cara, eu acho que a gente abordou pontos muito importantes, não só
para o sucesso profissional, porque a gente entrou em saúde mental, em refutar o imediatismo, em a importância de saber esperar porque as coisas vêm. E também os aspectos profissionais, né? E lembrando que para algumas pessoas as coisas funcionam de forma imediata, né? Sim. Mas não para todas. Então, é saber isso, né? O saber não desistir, Sim. que é o grande... a força que alimenta os nossos sonhos, né? E, Ricardo, para a gente poder finalizar esse episódio, eu queria que você deixasse um pequeno recado para os meninos que vão estar nos assistindo, talvez seus alunos já são hoje ou então serão amanhã. O que você, como professor e como pessoa profissional do direito que já saiu deste lugar onde eles estão hoje, diria para eles que estão começando o curso ou para alguns que estão até finalizando? Olha, uma ótima pergunta. Eu acho que se você me perguntar amanhã, eu vou responder outra coisa. Se você tivesse me perguntado ontem, talvez eu respondesse outra. Mas esse lado filósofo, isso é ele... um pouco volátil. Mas eu acho que... goste de pessoas. Eu acho que talvez seja isso, assim, né? Você saber que... tentar fazer o bem para pessoas. Saber que sempre do outro lado existem pessoas, né? Pessoas como você. Que a gente não está lidando só com máquina, né? Exato. Por mais que o mundo esteja muito tecnológico. Pelo contrário, né? A tecnologia está aí para servir. Gente, foi esse o nosso episódio. Os nossos 2 episódios com o Ricardo estão disponíveis em todos os meios. No YouTube, no Spotify. Nos acompanhe. Quem não nos segue, comece a seguir. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem nos assistido. E muito obrigado você, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite em nome da Faculdade Milton Campos, em nome da professora Mônica Aragão, do Carreira em Foco e em meu nome, eu te agradeço. Cruvinel, eu que agradeço também a professora Mônica, a faculdade. Muito obrigado, a honra foi minha. Muito obrigado, gente. E acompanhe o Carreira em Foco também pelo Instagram, porque por lá a gente deixa todos os anúncios, todas as indicações de posts de episódios que estão saindo. Acompanhe a gente por lá e fiquem ligados. Um grande abraço e até o próximo episódio.